Saiu a lista de relacionados para o jogo entre Portuguesa e Botafogo, né? A lista do Botafogo, né? Tem algumas diferenças em relação àquilo que eu falei no vídeo anterior. E também tem, gente, inacreditável, vou repetir, inacreditável, né? O acordo do Botafogo com os credores do RCE. O Botafogo, pasmem, foi desmentido. É depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês, né? Para você que está chegando aqui agora na Rádio Botafogo e ainda não conhece o nosso trabalho, vai deixando o seu like aí, antes de mais nada, que eu costumo brincar aqui com o pessoal, chamar de like preventivo. Se você não gostar do conteúdo, se você não gostar daquilo que a gente tiver aqui para falar, lá no final do vídeo você pode dar dislike, não tem problema, discorda, concorda também, pode colocar seus comentários lá no final, aqui embaixo nos comentários. É importante você deixar seu like, porque assim o YouTube, né, entende que o conteúdo aqui é de qualidade, ele acaba distribuindo para uma quantidade maior de pessoas que chegam aqui também pela primeira vez e acabam se inscrevendo também no canal, fazendo com que a Rádio Botafogo cresça cada vez mais. A gente já passou de 46.400 inscritos, a gente está indo por mais, a gente quer chegar logo nesses 47 mil e a gente depois quer chegar nos 50 mil e depois, né, o céu é o limite, né? Então eu conto com você para deixar o seu like, se inscrever aqui na Rádio Botafogo também. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por apenas, aliás, por menos de R$5, né? Tem vários planos aí de membros que você pode escolher aquele que se encaixa melhor no seu bolso, aquele que se encaixa melhor na sua vontade de ajudar, né? E você pode, né, adquirir... você pode, na verdade, usufruir, né, de grandes vantagens aqui na Rádio Botafogo, como descontos especiais na loja Mundo Puff, do meu querido amigo Guilherme Puff. Você também pode participar de grupos de WhatsApp e ter acesso também a conteúdos exclusivos, tá bom? Então, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. Mas vamos lá. Ontem à noite eu soltei um vídeo, né, aqui fazendo, né, o pré-jogo de Portuguesa e Botafogo hoje, no jogo, jogo válido pela primeira partida da semifinal da Taça Rio, essa gloriosa Taça Rio que o Botafogo vai nos dar a honra de participar depois de ter ficado de fora das semifinais do Campeonato Carioca. E eu tinha falado, né, no vídeo anterior, que o Botafogo ainda não havia soltado a lista de relacionados para o jogo, né? Até ontem à noite, né, não havia. Então o Botafogo soltou a lista de relacionados e tem somente uma mudança com relação àquilo que eu havia mais ou menos, né, inferido, né, que seria a lista de relacionados. O Marçal não vai para o jogo porque, independente do efeito suspensivo que ele tem, que é válido, né, para aquela outra expulsão, ele ainda tem mais uma suspensão a cumprir. Então o Botafogo optou por fazer com que ele cumpra logo essa suspensão, fique livre, né, e provavelmente o Luiz Castro deve entrar com o Hugo no lugar dele, né. Contra a Portuguesa isso não deveria ser um problema, né, mas visto aquilo que a gente haja visto, né, a partida que o Botafogo fez contra a Portuguesa na última partida da fase regular da Taça Guanabara, né, a gente fica sempre com o pé atrás. A gente sabe que existe uma diferença abissal na qualidade técnica entre Marçal e Hugo, né, mas eu aqui não vou ficar cornetando o Hugo, inclusive de véspera. Acho, inclusive, que ele tem se mostrado muito esforçado. Eu tenho visto evolução nele e acredito que ele vai fazer uma boa partida hoje. Outro jogador que volta também é o Vitor Sá. Isso eu havia dito ontem, foi confirmado na lista de relacionados. E o técnico Luiz Castro acaba ganhando, assim, mais uma opção, né, para o jogo de hoje. E aí fica aquela dúvida, né? Se ele vai jogar com o Hugo, se ele não tem, né, o Marçal ali, que é muito melhor na marcação, muito melhor no apoio. O que ele faz? Ele vai insistir com o Luiz Henrique? Ele vai manter o Luiz Henrique como ele fez contra o Brasiliense? Ou ele coloca o Vitor Sá, porque o Vitor Sá ajuda, por exemplo, mais na marcação ali pelo corredor também? Eu, particularmente, eu manteria o Luiz Henrique. Tá? Se o Botafogo estiver vencendo, a Portuguesa vai ter que sair para o jogo no segundo tempo, e aí sim é jogo para o Vitor Sá. Eu acredito que o Vitor Sá é um jogador de velocidade, ele é muito bom na velocidade, mas ele não é bom quando o adversário está esperando o Botafogo,
principalmente porque ele não é muito bom no 1 contra 1. E o Luiz Henrique, por exemplo, já consegue achar muito mais espaço no 1 contra 1, beleza? Então eu manteria Luiz Henrique na equipe, mesmo com o Hugo, não me preocuparia muito com isso. E já como falei ontem, né, volto a repetir hoje, não entraria com o Piazon, embora acho muito difícil que o Luiz Castro não permaneça com suas convicções e entre assim com o Piazon. Então, o Botafogo não deve ter tantas novidades assim com relação à equipe que enfrentou o Brasiliense na goleada por 7-1, e o Botafogo deve vir a campo com o Lucas Perry, com o Di Plácido, acredito que ele mantém o Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo. Acredito que ele deva manter a formação do meio-campo também, que ele gostou da formação, então ele viria novamente com Tietê, Danilo, Barbosa e Eduardo, Piazon na direita, Tiquinho no ataque, com Luiz Henrique, né? Bom, se qualquer coisa diferente disso, deve mudar somente ponta esquerda, e no máximo, de repente ele também queira entrar com o Lucas Fernandes ao invés de um dos volantes, ao invés do Danilo Barbosa, ou então ao invés do Tietê, né? Vamos aguardar. Quando for mais ou menos lá por volta das 5 horas da tarde, a gente vai saber. Eu estarei lá na Ilha do Governador assistindo essa partida lá também, né? E o jogo começa às 18 horas, beleza? A transmissão é na Bandeirantes, às 18 horas, beleza? Galera, aliás, deixa aí seus comentários, o que você acha dessa escalação, se você concorda, discorda, qual escalação que você mandaria a campo, deixa também aí seu palpite, né, para o jogo, coloca aí seu palpite, porque isso aqui também não deixa de ser um pré-jogo, mas vamos lá. Gente, eu também falei no vídeo de ontem, né, que até o momento que eu estava gravando, isso devia ser lá por volta mais ou menos de umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite, o Botafogo ainda não havia se pronunciado com relação ao acordo, né, das negociações com a comissão de credores para que o Botafogo pudesse, mais uma vez, voltar a cumprir com seus compromissos através do RCE. Quando eu acabei de gravar e acabei de postar o vídeo, o Botafogo solta a nota oficial no site do clube, aí você já vai até pensar, graças a Deus, os caras ouviram as nossas preces, os caras finalmente fizeram a coisa certa e deram a informação primeiro pelos canais do clube. Calma, porque o botafoguense não tem sossego nessa vida. Não tem, e parece que a gente ainda precisa passar por um calvário muito grande até a gente conseguir chegar naquele ponto que a gente almeja chegar, que é o profissionalismo, que é uma gestão profissional. Enfim, Botafogo solta a nota oficial, tá? E eu vou ler um pedaço da nota oficial do Botafogo aqui, porque, gente, o que eu tô para falar para vocês aqui agora é inacreditável. É simplesmente inacreditável. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a nota do Botafogo aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Isso aqui está no GE, tá, gente? Está no GE porque a nota dos credores também está no GE. Presta atenção na nota do Botafogo. Confira a nota oficial do Botafogo na íntegra. O Botafogo, representantes dos credores e o sindicato dos clubes, Sindiclubes, chegaram a um consenso, presta atenção nisso, chegaram a um consenso nessa sexta-feira, 17, sobre as bases de uma nova proposta de encaminhamento das dívidas trabalhistas que será apresentada à Justiça do Trabalho na próxima semana. As negociações foram conduzidas, né, pelo diretor, aí, né, nessas horas é que eu falo para vocês, pelo diretor-geral da SAF, Tairo Arruda, pelo diretor da Eagle Holding, Danilo Caixeiro, e pelo head jurídico-geral da SAF, Jonas Marmelo, com os seguintes advogados representantes da comissão de credores: Leonardo Laporta, Bichara Neto, Carlos Moutinho e Teotônio Sherman. Gente, Teotônio Sherman. Henrique Fragoso representou o Sindicato dos Empregados em clubes, o Sindiclubes. A nova proposta está de acordo, deixa eu tirar a propaganda aqui, a nova proposta está de acordo, será benéfica para ambas as partes, sendo facultado o deságio aos credores. Estão previstos outros mecanismos para aceleração da quitação do passivo, tais como a possibilidade de aportes extraordinários. O novo formato concederá maior previsibilidade aos credores,
quanto aos pagamentos e garantirá a tão esperada eficiência no tratamento do passivo histórico do clube, além de servir de benchmark para outras SAFs que estão surgindo no futebol brasileiro. Aqui ele aproveita, né, para enfeitar o pavão. Só um parênteses aqui que ele fala: o novo formato concederá maior previsibilidade aos credores quanto aos pagamentos e garantirá tão esperada eficiência no tratamento do passivo histórico do clube. Sabe o que poderia garantir também maior previsibilidade aos credores quanto aos pagamentos, Tário Arruda? A publicação de balancetes, que você diz que o Botafogo não é obrigado a publicar. A publicação de balanço, que você diz que o Botafogo não é obrigado a publicar, né? E contrariando a Lei Pelé, contrariando o Estatuto do Torcedor e pior, né? E isso é o pior, na minha opinião, contrariando o contrato que o John Textor assinou com o Botafogo. Né? Isso é muito grave. Aí ele continua aqui: a proposta será submetida à análise da Justiça do Trabalho, perfeito, isso é verdade, na próxima semana, e dependerá de deferimento e homologação. Então, a nota oficial do Botafogo, aparentemente aqui, a nota oficial do Botafogo foi divulgada para celebrar o consenso que o Botafogo chegou junto à comissão de credores. Guarda bem essa informação. O Botafogo, credores e sindiclubes estão confiantes que a proposta será eficaz para resolver o passivo trabalhista histórico. Abre aspas, é agora que vem ele. Esse histórico acordo traz de volta a viabilidade financeira da SAF e conforto aos credores e clube social. Mais um parênteses. Sabe o que traria de volta a viabilidade financeira da SAF, Tário Arruda, né? E o conforto aos credores? Pagar aos credores o que o Botafogo deve e, principalmente, o que o John Textor assumiu como dívida no momento que ele assina o contrato da aquisição de 90% da SAF do Botafogo. Isso traria, na verdade, não somente viabilidade financeira ao Botafogo e conforto, né, aos credores e clube social, mas daria um aceno ao mercado de que nós estamos fazendo a coisa certa e não tentando fazer a coisa errada como se ela fosse a coisa certa, né? Então vamos lá. Gostaria de agradecer a todos os representantes dos credores pelo profissionalismo nas negociações e de reafirmar o compromisso do acionista majoritário John Textor com o Botafogo na quitação das dívidas do clube social, destacou o diretor-geral da SAF, Tário Arruda. As negociações junto à comissão de credores e ao sindicato demonstram a intenção do Botafogo em contribuir para o ecossistema do futebol e para o aperfeiçoamento da lei da SAF. A lei da SAF não tem nada de errado com ela, não. Está tudo certo com ela. Não tem aperfeiçoamento. Aliás, sempre dá para melhorar, tá? Mas a questão principal não é essa. Confiamos no trabalho do Poder Judiciário. Olha a faca no pescoço da Justiça. E de todos os juristas para promover decisões que contemplem o interesse de todas as partes, com eficácia e celeridade. Faca no pescoço. Ó, tá todo mundo de acordo aqui, a gente confia que vocês homologuem isso o mais rápido possível, do jeito que a gente quer. E firmem um marco para a SAFs, complementou o head jurídico geral da SAF, Jonas Marmelo. Tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, tudo parece tranquilo, né? Só que existe uma coisa, existe uma velha máxima, e se vocês conhecessem, né, a história do clube, a história do Botafogo, vocês entenderiam o sentido daquela frase, né, em que só falta combinar com os russos. Essa frase é muito importante. Só falta combinar com o russo. Lembrando, essa nota oficial saiu no site oficial do Botafogo, do clube, da SAF. Tá? E aí, né, para surpresa de 0 pessoas, né, e desapontamento de muita gente, vem a questão grave aqui. A nota oficial da Comissão de Credores na íntegra. Gente, vai aparecer uma publicidade aqui, porque eu estou no site da Globo, não tem jeito, do GE. A Comissão de Credores vem pela presente retificar, olha só, gente, que mico king icônico esse. Retificar o comunicado do Botafogo desta sexta-feira, 17/3. No texto, o clube informa que as partes chegaram a um acordo. Aí você pode dizer, mas a nota oficial do Botafogo fala em consenso. Chegaram a um acordo referente ao RSE, Regime Centralizado de Execuções. Eles continuam. Botafogo, Comissão de Credores e Sindicato dos Clubes, Sindiclubes, ainda conversam e negociam os termos, mas vale ressaltar que existe imensa dedicação de ambas as partes para que tal consenso,
se realize. Gente, olha só. Os caras estão desmentindo a nota do Botafogo, na lata do Botafogo, mas assim, com uma baita educação, com uma nota extremamente objetiva, tá? Mas presta atenção nesse pedaço. Ainda conversam e negociam os termos, mas vale ressaltar que existe imensa dedicação de ambas as partes para que tal consenso se realize. Temos confiança no corpo jurídico da SAF, empenhado em discutir e resolver os antigos e históricos problemas financeiros do Botafogo de Futebol e Regatas. Porém, a comissão se posiciona apenas afirmando que as negociações persistem. Afirmaram Joana Prado de Oliveira e Bichara Neto, dois dos advogados que compõem a comissão de credores. Meus amigos, a questão é a seguinte: isso é muito grave, o que está acontecendo aqui. É muito grave o Botafogo ter sido desmentido pela comissão de credores depois de ter colocado no seu site oficial uma nota oficial anunciando um acordo que não existe, anunciando um consenso que não existe. E por que que fizeram isso? Para que fizeram isso? Eu pergunto a vocês, existe necessidade dessa celeridade toda de anunciar aos quatro ventos que o acordo está feito antes do acordo ser feito? Sabe o que soa isso? Né? A velha tática da faca no pescoço, de novo, de colocar faca no pescoço de todo mundo, porque ao tornar público um acordo que não existe, o lado de lá, principalmente com advogados como o Sherman, como o Bichara, né? Você está dando a impressão para esses caras de que você está pressionando esses caras a fecharem logo o acordo. Porque se um lado diz que o acordo está firmado e o outro lado rapidamente retifica a informação dizendo que não existe acordo ainda, que tudo caminha para o acordo, mas existem ainda questões em aberto que precisam ser negociadas, termos que precisam ser negociados, um lado está mentindo. É simples assim. E aí eu volto a dizer aqui, para as pessoas não me entenderem errado, né, porque eu falei isso lá no Glorioso Connection, e todo mundo agora precisa entender a gravidade do que significa ter uma pessoa, e não estou falando no CPF, eu estou falando do cidadão que hoje está ocupando a cadeira mais importante do Botafogo e que tem sim responsabilidade por decisões que são tomadas dentro do clube, não é apenas um preposto, não é apenas um boneco de ventríloco, como muita gente quer fazer acreditar. O Tairo Arruda, o Lúcio Flávio da gestão do Botafogo, tá? Não pode mais continuar à frente do Botafogo. E eu fico aqui indignado, tentando entender o porquê de tanta positividade, o porquê de criar tantas notas positivas, tá? E por que quando um erro crasso desse e grave desse acontece, ninguém põe o dedo na ferida, a não ser a gente aqui, na Rádio Botafogo? Por que ninguém está apontando o que o Tairo fez, né, como um erro, não somente um erro primário, infantil, mas um erro, tecnicamente falando, gravíssimo, de você anunciar um acordo com a comissão de credores, sendo que o acordo ainda não está firmado, não está anunciado. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o Botafogo estar negociando, por exemplo, o Botafogo está negociando com o Luciano Juba. Significa mais ou menos o Botafogo anunciar que chegou a um acordo com o Luciano Juba e que ele já é jogador do Botafogo, sem que o acordo tenha sido feito com o presidente do esporte, por exemplo. Só para poder jogar pressão em cima do presidente do esporte, só para poder jogar pressão em cima do empresário, para jogar pressão em cima do Luciano Juba. É isso que equivale, só que de uma forma muito mais grave. Sabe por quê? Porque se a comissão de credores se sentir pressionada, eles podem muito bem se retirar da mesa. A nossa sorte é que parece que isso ainda não aconteceu. A nossa sorte é que parece que eles ainda estão dispostos a negociar, elogiam o Botafogo de forma protocolar e educada, como tem que ser, mas ressaltam duas vezes que o acordo não está firmado coisíssima nenhuma. E para que fazer isso?
Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, é muito grave isso que está acontecendo no Botafogo. Esse desmando no Botafogo, o fato da gente não ter um CEO, um CFO à frente do Botafogo, pessoas sérias, pessoas de mercado, pessoas que estejam qualificadas para ocupar esse cargo, é muito grave que a gente não tenha esses profissionais à frente do Botafogo e, principalmente, alguém que tenha a capacidade de, às vezes, chegar para o John Textor e falar: você está errado nisso aqui. E outra, o acordo tem que ser bom para a justiça, porque a Justiça do Rio precisa homologar esse acordo. Ele precisa ser homologado ainda. Então, para que correr? Para que fazer agenda positiva nessa pressa toda? O que era para ser uma notícia espetacular do Botafogo, o que era para ser uma notícia maravilhosa do Botafogo, acaba se tornando uma tragédia, acaba se tornando um mico king cônico do Lúcio Flávio da gestão do Botafogo. Vocês me desculpem, tá? Eu preciso falar dessa forma, com essa contundência. O senhor Tairo Arruda não pode continuar à frente, né, do Botafogo, sentado na cadeira mais importante do Botafogo por nem mais um dia. John Textor, onde está o CEO, o CFO, onde está o CEO que vocês disseram lá em janeiro, na entrevista ao Fogalnet, que o Botafogo apresentaria em questão de 2 ou 3 semanas? Nós estamos na metade de março e até agora o CEO e o CFO não chegaram e o custo disso vai ser muito caro. Deixa seus comentários aí, deixa seu like aí também, se você gostou ou não gostou. Deixa seus comentários, se inscreva aqui no canal, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. E a gente está indo lá para o jogo hoje contra a Portuguesa. Eu tenho certeza que o Botafogo vai vencer a Portuguesa, mais uma vez vai passar o carro, tá? Não se preocupe com relação a isso, mas é urgente que o Botafogo tenha um CEO e um CFO e que o Tairo Arruda, sem ter a menor condição, não ter a menor qualificação para estar ocupando a posição que está ocupando, saia imediatamente dessa cadeira, beleza? É isso aí que eu tinha para falar. A gente volta no Arquibancada RB depois. Um abraço, tchau.